Edição número 103 do Magazine TT, quase toda ela dedicada às duas jornadas de resistência em todo o terreno que se disputaram na pista da Várzea de Água, em Coruche, onde Luís Cidade, aos comandos de um Can-Am Maverick X3, triunfou no troféu Super SSV. Quanto ao troféu X-Trophy, André Sérgio em Yamaha nas motos e João Val em Suzuki nos quad foram os grandes vencedores. Terminamos o programa ligando o TT ao futebol com a apresentação do projeto que associa a SGS Car ao Vitória Futebol Clube. Com um tempo primaveril, apesar de estarmos em meados de novembro, a pista da Várzea de Água, em Coruche, o palco escolhido pelo Motoclube Sacho para a derradeira jornada do troféu Super SSV, apresentou-se em excelentes condições para receber mais uma competitiva e animada competição de resistência destinada aos SSV. Algumas máquinas novas, novas caras e pilotos de regresso às competições depois de muito tempo de ausência contrastavam com os habitués que se apresentavam com claras ambições desportivas. Carrinho novo? Sim, este ano um carro novo e viemos testar um pouquinho para a fronteira, levá-lo o melhor possível. E o piloto também o melhor possível. Qual é a mão que já tens dele? Muito pouca. Tenho pouca mão. É um carro totalmente diferente, com muita potência, com um equilíbrio brutal, mas que tem que se conhecer os limites. E não é fácil, mas também não é difícil. Carlos, Olá. que tal este brinquedo novo? Surpreendeu-me pela positiva. Como eu disse há 3 anos, quando o Can-Am saiu, disse que o Maverick era a soma de todos os desejos. E de facto temos potência, temos estabilidade e pronto, finalmente vim cá parar ao segmento que eu queria, que era ter um Maverick. E neste caso, já com 195 cavalos, estamos a falar de performances que nos deixam boquiabertos. Portanto, estou bem aqui agora. Satisfeito? Muito satisfeito. Estás de regresso, tens estado parado. Exatamente, agora vim divertir um bocadinho, não tenho tido tempo para vir às corridas, mas pronto, hoje aproveitei e vi cá, dar uma volta. O São Pedro fez aqui um tempo à maneira. Sim, espero bem que sim, exatamente, isso é verdade. Na minha terra ainda está a chover, por acaso. Tens estado um bocado afastado destas coisas, estás de regresso. É para andar novamente, para brincar um bocadinho. Como é que vais encarar esta corrida? Experiência nova, corrida nova, nunca tinha corrido aqui e vou experimentar alguns setups no carro depois para preparar para a fronteira também. Não, vamos tentar fazer igual, vamos tentar ganhar, mas o principal que nós viemos aqui fazer foi mesmo testar o novo carro para ver também como é que ele se comporta nas 4 horas de fronteira e vamos dar o nosso melhor e no fim ver-se o resultado. Ultimamente tens andado acelerado, e agora? Agora vamos tentar melhorar um bocadinho mais, temos sempre a melhorar, sempre a andar para a frente, dar gás aí com fartura, está um terreno espetacular, portanto está mesmo bom para dar gás com fartura. O mais rápido nos treinos foi Flávio Mota, em Can-Am X3, com a marca de 2 minutos 21,8 segundos. A pouco mais de 2 segundos ficou Arnaldo Monteiro, em Can-Am, e em terceiro lugar, a 8 segundos de distância do mais rápido, ficou Luís Cidade, que, para não variar, também conduziu um Can-Am X3. Entre os presentes, destaque para a participação feminina de Cláudia Costa, que desta vez apostava em enfrentar sozinha, no seu Polaris, as 2 horas de competição. 2 horas sozinha, como é que se passa? O que é que pensa? O que é que vai na sua cabeça? Penso gerir da melhor forma possível, a ver se aguento as 2 horas sempre a andar, que é o mais importante. O resto, a classificação é o menos. Ao longo dessas 2 horas, consegue pensar noutras coisas ou está só concentrada na corrida? Estou concentrada na corrida e estou sempre a pensar na minha filha, como é óbvio, mas está bem guardada. Qual é a situação que mais tem dificuldade em gerir durante as corridas? Que me lembro nada. Assim, de momento, não. E o que é que lhe dá mais gozo? É uma pista que ande rápida ou uma pista muito técnica? Rápida.
Apesar de eu não ter uma condição agressiva nem rápida, gosto de pistas mais rápidas do que com mais sinuosidades, por assim dizer. Pelas 2 horas da tarde, deu-se início à prova de resistência. Apesar de menos experiente do que os seus diretos adversários, Flávio Mota, o detentor da pole position, manteve-se ainda por 2 voltas na liderança da corrida. À terceira volta, Luís Cidade, acompanhado de Pedro Mendonça, que tinha partido uma transmissão nos treinos cronometrados, saltou da terceira para a primeira posição, lugar que segurou até ao final da prova. Voltaste às vitórias. Foi, esta correu bem, desde o início fizemos uma boa partida, mantivemos sempre ali atrás deles as primeiras voltas, quando vi que tinha a oportunidade de ultrapassá-los. Consegui ultrapassar sem problema nenhum e foi só manter até ao final. Um bom corrida, um bom ritmo, um bom treino. Sim, principalmente foi um bom treino para a fronteira, que é daqui a 2 semanas, e acho que o carro está impecável e vamos ver. Depois daquele sustozinho nos treinos? Não, depois do susto nos treinos foi só uma transmissãozinha que tinha saltado fora, mas já está tudo no sítio. Mendonça, como é que foi? Tiveste que pôr aqui ordem no rapaz? Não. Pouco a fazer. Mais perceber como é que são este tipo de corridas, que é para... Também é bom fazermos estas corridas, não só todo terreno, mas resistência também é bom. Mesmo para usufruir do carro e tudo, é espetacular estas pistas. E tiveste a pensar como é que tu vais fazer daqui a 15 dias? Também. Tive a tirar alguns apontamentos. Para ver como é que vai ser, como é que vai correr. Arnaldo Monteiro, com Nuno Moraes a seu lado, ao volante do Can-Am com que disputou o CNTT, manteve durante toda a corrida a segunda posição. 2 horitas de bom ritmo, foi giro? 2 horinhas à série, pá, foi muito giro. Que hora ao fim já estava um bocadinho massacrada a pista, mas pá, foi muito engraçado. Um treino daqueles à série, um treino para a fronteira à série. Olha, a pista tinha umas zonas engraçadas. Muito rápidas, pá, umas zonas muito... Gostei muito de andar aqui, foi giro. Mas era exigente. Exigente, durinha. Tinha ali uma zona no meio dos eucaliptos que aquilo, pá, vai-se ali a bailar, ai. Mas pronto, foi muito giro. Terceiro lugar absoluto para Francisco Palmela, que foi ainda o vencedor da classe TT2, aos comandos do RZR RS1, o monolugar da Polaris. Fostes aquele piloto que toda a gente ficou a comentar várias voltas, que fez aqui o melhor número de circo. É verdade. Às vezes corria bem, outras vezes não, mas foi engraçado. Foi uma condição engraçada. Tipo rally. Não te assustaste aqui? Não. Já é o hábito. Olha, como este, tiveste assim mais algum sustito? Tive porque a determinada altura, a partir ali de se calhar dos primeiros 40 minutos, a pista começou a ficar muito escavada e depois assim, este carro não tem largura dos Can-Ams, tem 64 polegadas, os Can-Ams têm 72 e eu não conseguia ir dentro do trilho que eles iam e portanto começou a ser complicado a partir de determinada altura, mas até correu muito bem, estou surpreendido com o lugar inclusive, foi engraçado, foi uma condição muito engraçada, o carro está muito bom, tenho que agradecer à minha assistência obviamente, porque foi uma assistência fantástica, à Motomercado, porque de facto o carro está impecável, e a organização e vocês todos, porque foi muito engraçado. Referência ainda para a participante feminina, Cláudia Costa, que teve a melhor prestação dentro dos inscritos na classe Hobby, terminando logo atrás de Ismael Mendes, o quarto classificado. 2 horinhas, tudo certinho, correu tudo bem? Sim, correu tudo bem, o carro portou-se bem e eu também. Olha, ao princípio tiveste ali um percalço, mas afinal não era nada. Afinal não era nada, ainda bem. O que é que pensavas que era? Pensava que tinha partido a transmissão da frente, mas afinal não, foi só uns detalhes. De resto, já sei que correu tudo bem, mas houve assim algum momento assim mais complicado, alguma situação, ou foi tudo normal? Foi tudo normal, tirando um toque com outra concorrente, mas nada de mais. Valeu a pena? Viste de lá de cima até aqui? Sim, valeu a pena. Deu para me divertir bastante. Para casa, gostei bastante.
Foi uma corrida limpinha, de princípio ao fim? Sim, do princípio ao fim. Teve só um problemazito com o resguardo, mas foi sempre a andar. Não tive mais nenhum problema. Foi gasolina e dar gás. A pista tinha ali umas zonas rápidas, uns saltos, nada de crise? Nada. Não tinha... Unicamente eram estas últimas curvas aqui, que tinha muita terra solta, que eram complicadas. Para segurar o carro era muito difícil, mas de resto correu tudo bem. Não podemos terminar esta reportagem sem fazer uma referência ao facto de Vítor Domingos se ter apresentado com um navegador muito especial. Um pai com 75 anos que se mostrou completamente à altura dos acontecimentos. Eu adoro isto, todos estes eventos motorizados eu gosto sempre de acompanhar. O rapaz portou-se bem? Bem, otimamente bem, correu tudo bem, graças a Deus. Não foi preciso pôr-lhe nenhum freio? Não, é lá da vontade dele. Ok, terminou foi um bocado mais cedo, ele estava cansado. Sim, não, o carro é novo e como há agora a prova, Porto Alegre, salvo erro, tentamos poupar um bocadinho. Sim senhor, mas divertiu-se? Diverti bastante. A fechar, o balanço desta jornada feito pelo organizador do evento. Luís, está concluída a primeira metade deste fim de semana. Qual é o balanço? Bem, o balanço é positivo a nível, foi pena termos poucos participantes, mas não houve sinistros, a pista estava em condições, o tempo aguentou, ficámos satisfeitos, apesar de, claro que gostamos de ter paddocks grandes, mas assim não foi possível, fizemos com o que realmente havia. Pessoal, todos eles concordaram que a pista estava excelente e que era bastante engraçada. Claro, nós aqui temos tanto um palco único, se calhar, a nível nacional, tanto faça sol como faça chuva, o terreno permite-nos fazer o que nós realmente queremos, não tínhamos água, não tínhamos nada, apesar dos últimos dias terem sido chuvosos, aguentou bem aqui o terreno. É como digo, precisávamos de mais alguns carros, mas vamos para 2020 encarar o ano diferente e fazer algumas alterações para ver se conseguimos então fazer paddocks um pouco maiores do que tivemos aqui hoje. Com um tempo seco para as motos, mas de chuva constante para o squad, Coruche foi o palco escolhido para duas corridas do mais importante troféu de resistência em todo o terreno que se realiza em Portugal e que juntou perto de uma centena de pilotos na pista da Várzea de Água. A prova, organizada pelo Motoclube Sacho, contou com uma pista muito rápida e em excelentes condições para a prática da modalidade. Na tradicional alternância, no que diz respeito à ordem em que as provas são disputadas, ditou que fossem os pilotos de moto a disputar a sua corrida em primeiro lugar. Nas motos, o grande favoritismo recaía sobre André Sérgio, o piloto desta Yamaha YZ450F. O piloto de motocross dominou e venceu de forma convincente. André, muita chuva, frio, mas uma boa vitória, não? Sim, realmente o terreno logo às primeiras voltas até estava bastante bom. Na nossa parte das motas não apanhei chuva nenhuma quase, mas sim, foi uma boa prova. Não foi uma prova de resistência para mim, foi antes de mais para a minha moto. Sabia que vinha um bocadinho condicionado de moto. Tentei não apertar muito, tentar me divertir acima de tudo. Ainda assim levei a vitória para casa, foi o mais interessante. O piloto hobby Nelson Cunha, que se apresentou aos comandos de uma Honda CRF 450, foi o segundo mais rápido em termos absolutos, tendo gasto mais 2 minutos e 26 segundos que André Sérgio, para completar 11 voltas à pista. Foi uma vitória difícil em TT2, não é? Mais ou menos, a pista estava exigente, mas com um bom traçado, que já é habitual estas provas terem um traçado muito bom, com uma organização de grande excelência. E foi dura, a chuva foi pior para os motoquads, mas nós tivemos ainda uma chuvinha, mas pouca.
mas foi bom, tem uma boa organização, um bom traçado, correu bem, tivemos mais uma vitória e vamos ver como é que vai correr para a última. Muito bem, a moto funcionou 100%. A moto funciona bem, este ano já somos campeões no Troféu Honda, que é disputado sobre o MX Ribatejo, somos campeões do Troféu Honda e estamos a tentar ser campeões também aqui na prova dos Pirralhos. Vamos ver como é que corre, esta é uma prova, tenho a agradecer à minha equipa, a João Botas de Sesimbra, que me patrocina, e agradecer aos meus amigos e à minha esposa que me acompanham e que me dão tudo o que é bom para a gente cá estar e com boa vontade. Ainda com 11 voltas dadas à pista, João Duarte, em Iama, venceu a classe TT2, triunfou entre os júniores e foi o terceiro classificado absoluto, atrás de Nelson Cunha. João, como é que foi aqui esta prova? Foi difícil? Não foi uma corrida muito difícil. Geri bastante esta corrida. Não apanhei muita chuva, foi só uns pingos. O terreno teve sempre bom, só para o final é que começou a ficar mais degradado e consegui levar mais uma vitória para casa, sem qualquer queda, sem nada, e fiz a minha corrida. Pronto, adorei esta pista, o circuito foi trocado desde a primeira prova e pronto, achei este circuito mais rápido e gostei bastante da corrida hoje. De entre os pilotos que apenas completaram 10 voltas, o mais rápido foi Marco Virtuoso, aos comandos desta Husqvarna. Na classe TT2 Federados, Pedro Grosso, em Husqvarna, foi o segundo classificado, atrás de André Sérgio, seguido de Luís Cação, numa Suzuki. A classe TT1 Federados, ganha por João Duarte, viu o pódio completar-se com Renato Mendes e Artur Coutrin. Ainda na classe TT1, mas na competição destinada a pilotos hobby, a prova foi dominada por pilotos que se apresentaram aos comandos de motos Yamaha, preenchendo as 6 primeiras posições, com a particularidade de o vencedor pilotar uma 125 e os seus adversários irem de 2,5. No pódio, Flávio Carvalho subiu ao lugar mais alto, sendo secundado por Jorge Cerca e João Pires, que terminaram separados por menos de 2 segundos. Na classe TT2 Hobby, Paulo Vicente, em Yamaha, secundou no pódio os já anteriormente referidos Nelson Cunha e Marco Virtuoso, respectivamente primeiro e segundo classificados. E entre os veteranos, Rui Rosa, em Yamaha, secundou no pódio os já anteriormente referidos João Pires e Paulo Vicente, que foram respectivamente o primeiro e o segundo desta classificação. De referir ainda que Andrea Sousa, de apenas 13 anos, venceu entre as senhoras e foi segunda classificada na classe júnior, atrás do já referido João Duarte. Para ti foi difícil? Como é que correu a tua prova? Então, no início estava bom, depois começou a haver mais buracos, começou a doer os bracinhos, né? Mas não apanhámos muita chuva, tivemos a sorte, assim que acabámos começou a chover, mas até lá o terreno estava bom, estava bom. Na competição destinada às Moto 4, o vencedor foi João Val, aos comandos desta Suzuki LTR 450. O piloto da Eleven Racing Team foi claramente mais rápido que os seus diretos adversários, tendo cumprido 10 voltas em menos 3 minutos que o segundo classificado. João, tu eras aquele que passavas a voar baixinho por nós, não é? Como é que te correu esta prova? Correu bem.
apesar de não ter muito treino, ultimamente não tenho treinado muito, mas consegui arrancar bem, logo nas primeiras voltas passei para a liderança da corrida e consegui gerir até ao final e não tive, graças a Deus, nenhum erro, não cometi nenhum erro grave, não tive nenhum problema com a moto e conseguimos levar a moto até ao fim, era o mais importante. Muito bem, o que é que tu achaste aqui desta prova e deste tempo? A prova, mais uma vez, eles não facilitaram e foi uma prova muito bem organizada. Falando um pouco do tempo, acho que acabou por se aguentar e acabou por dar para desfrutar do circuito. Segunda posição para Alexandre Bastos, o jovem de Évora que se apresentou aos comandos de uma Yamaha YFZ R450 e que venceu entre os hobby e também na classe Júnior. Alexandre, foste 2 vezes ao pódio, esta corrida foi boa para ti, não é? Foi, sem dúvida alguma, que foi uma corrida muito positiva, uma combinação de fatores, quer fator meteorológico, quer a moto e quer a equipa, esteve tudo no ponto. A chuva, que é uma coisa que nestas pistas rápidas e as poças eu gosto muito de passar rápido, portanto foi um ponto em que consegui ganhar muito tempo e vamos ver como vai correr na próxima prova, a Arneiro das Melhoriças, tentar ter a melhor classificação possível para, consequentemente, ter a melhor classificação possível também no troféu à geral. Queria agradecer a todas as entidades que contribuem para estas provas, porque sem dúvida fazem um trabalho muito bom. Arnaldo Martins, o campeão nacional de todo o terreno 2018, que se apresentou aos comandos de uma Suzuki LTR 450, completou as posições do pódio absoluto, tendo sido ainda vencedor entre os veteranos e segundo da classe Q1 Federados. Foi uma corrida debaixo de alguma lama, nada que não esteja habituado, agora tenho estado parado, não estou na minha melhor forma, vamos agora começar a trabalhar para 2020. Mas foi uma vitória nos veteranos, pronto, um terceiro lugar à geral, acho que foi isso. Mas vamos continuar no trabalho, vamos continuar em afinações da moto e 2020 vamos ainda atacar forte. Menos de 2 segundos atrás terminou Fábio Ferreira, numa Yamaha YFZR 450. Na classe Q1 Hobby, ganha por Alexandre Bastos, o pódio ficou completo com a inclusão de Tiago Ribeiro e de Pedro Clemente, ambos em Yamaha. Na classe Q2 Hobby, venceu David Salvador, aos comandos de uma Suzuki. Segundo e terceiro lugar, respectivamente para Nuno Ferreira e Ruben Mamou, ambos em Yamaha. O mesmo Nuno Ferreira, precedido de Rui Russo, em Yamaha, secundou Arnaldo Martins no pódio dos veteranos. Já no pódio da classe Júnior, onde triunfou Alexandre Bastos, este teve a companhia do já referido Pedro Clemente e de Vasco Martins, em Yamaha, que foi o terceiro classificado, numa corrida que não correu da melhor forma para Tomás Paulo, que à partida para esta prova liderava a classificação principal, nem para Yara Ante, a sempre aguerrida participante feminina. No final da prova, Luís Pirralho, da X-Adventure, fez um balanço muito positivo desta dupla jornada de resistência. Luís, terceira prova aqui do troféu e continua a ser um sucesso, não é? Muitos pilotos, uma boa pista, está toda a gente contente. Sim, felizmente hoje o dia correu-nos melhor que o dia de ontem, tivemos um bom paddock, tivemos aqui bons pilotos, o tempo deixou-nos ajudar, que realmente prometia ter um dia difícil, mas realmente só na última meia hora, 40 minutos da prova dos quads é que choveu um pouco mais, mas de resto a pista manteve-se, como é uma pista excepcional a nível para chuvas e para nível desta prática de todo terreno, aguentou-se e permitiu que fizéssemos um bom espetáculo. Muito bem, tu continuas aqui a ter um número recorde de pilotos, há algum segredo para isso? Não, nós fazemos o trabalho de casa, tentamos aqui dar o nosso melhor, claro que temos as nossas lacunas, temos as nossas falhas, mas tentamos fazer sempre o melhor e quando se tenta fazer as coisas com gosto, as coisas correm-nos de feição. Felizmente os quads continuam a aderir em massa, as motas não tanto, também estamos a falar que as motas têm muito mais atividades que os quads, mas a nível de paddock, felizmente os quads bate tudo e todos e ficamos muito satisfeitos com isso. Bem, agora vamos para a última prova, Arneiro das Melhoriças. Já tens tudo preparado?
Sim, a organização local já está a funcionar, portanto, apesar de eles terem um calendário em dezembro muito ocupado, portanto, o Pedrinha Motoclube vai lançar mais uma edição do X-Trophy Arnês da Milhariça, no dia 15 de dezembro. Há pouco que mexer, portanto aquilo é uma pista também muito agradável de se andar, também permite que em chuva façamos uma prova muito porreira, e assim esperamos que esteja uma boa pista e uma boa casa. O troféu X-Trophy 2019 terá a sua próxima e derradeira jornada a 15 de dezembro no Arneiro das Milhariças. Fruto da recente parceria entre o Vitória Futebol Clube e a SGS Car, duas instituições do distrito de Setúbal, nasceu a ambiciosa iniciativa do regresso do clube ao desporto motorizado. Condizente com o caráter eclético do clube, o Vitória Futebol Clube by SGS Car vai participar no Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar, considerado o melhor campeonato da modalidade na Europa. A recente vitória de Pedro Carvalho na Baja Porto Alegre 500 deu um mote para uma apresentação que teve lugar em Alcochete, juntando a equipa de futebol e os pilotos. Tenho a tranquilidade de ter corrido com princípio, meio e fim, foi uma vitória construída e, portanto, estou satisfeito e está bem realizado. Surpreendidos com a possibilidade de poderem ter uma experiência carregada de adrenalina, os jogadores não se fizeram rogados. Esperava curvas que, se calhar, as pessoas que conduzem andam a 10 e aqui é 100 nas curvas e é uma adrenalina muito boa. Achei que era mais para ver como é que funcionava e tal, mas tendo a oportunidade de estar dentro ali, os caras que fazem mesmo isso, é incrível, é incrível. Uma experiência diferente teve o diretor desportivo do Vitória Futebol Clube, que do relevado passou para o volante. Aqui o Rodolfo é nosso parceiro, é o diretor desportivo do Vitória Futebol Clube e é uma pessoa de confiança, e então pediu-me para testar o carro e foi. E acho que fez aí uma grande volta, portanto temos pilotaço. Ainda levas a uma corrida? Se ele quiser, pode-se organizar uma coisa dessas. É homem para isso ou não? Só homem para isso, só homem para isso. Que tal a sensação? Muito boa, fantástica. Isto foi uma troca, porque ele também já tinha estado as nossas bolas no estádio, então hoje foi a minha vez de conduzir e de experimentar esta adrenalina. Fantástico, fantástico, maravilhoso. Qual foi assim a parte mais engraçada da condução de um bicho destes? Tudo, é uma adrenalina completa, a aceleração, a travagem, o poder de curva, tudo é fantástico. É uma sensação diferente do futebol, transmite-nos emoções diferentes, mas igualmente fantástico. Já agora, no fundo, este convívio também é aqui uma mistura de futebol com motorizado. Exatamente, é tentar aqui um bocado uma sinergia entre o desporto motorizado e o futebol e provar que estamos todos pelo desporto e a tentar cimentar cada vez mais uma parceria já muito forte que temos com a SGS. O Vitória Futebol Clube by SGS Car arranca com as duplas Pedro Carvalho, André Guerreiro, João Dias, Carlos Mendes, em SSV, e Nuno Madeira, Filipe Serra, Pedro Dias da Silva, José Janela, na competição auto. Um projeto ambicioso que até pode vir a ter novas valências. É uma aproximação, uma experiência que nós proporcionamos a algumas pessoas. Vamos estar aqui durante o fim de semana, hoje é com o Vitória de Setúbal, mas com clientes da SGS Car e funcionários da SGS Car no próximo domingo, de poderem estar dentro de um carro de competição, e é extremamente gratificante porque as pessoas, quando acabam e quando terminam a volta, vêm extremamente entusiasmadas, e eu sinto que estamos a proporcionar momentos únicos na vida destas pessoas. Podemos vir a ter o Vitória também como organizador de um evento em Setúbal de desporto motorizado? Por que não? Para já vamos passo a passo, isto é o início, é uma parceria nova, recente, que vai ter início agora na próxima época do desporto motorizado, e por que não, num futuro próximo.